Boa noite a todos! Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live, em especial hoje ao desembargador federal Thompson Flores, que falará sobre o tema A Justiça Eleitoral no Brasil. Faço uma saudação especial ao vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, representando a Justiça Eleitoral. Saúdo também aos desembargadores eleitorais, Dr. Gerson Fischmann e Dr. Amadeu Butelli. E também ao Dr. Josemar Riesgo, que é diretor-geral do TRE, ao Dr. Rogério Vargas, secretário judiciário, e à doutora Marília Piantá, assessora do desembargador Thompson Flores no TRE. Registro também as presenças dos desembargadores e ex-presidentes do TRE, a doutora Elaine Macedo, doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira e doutor Alfredo Guilherme Engler. Registro também as presenças do desembargador Francisco José Meixe e do doutor Marcelo Bertolucci, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Da diretoria do IARGS estão presentes a presidente do Departamento de Direito Eleitoral, a doutora Lúcia Kopitschke, além da doutora Ana Lúcia Piccoli, doutora Maria Isabel Pereira da Costa e também a doutora Liane Bestete. Não posso também deixar de registrar as presenças de Kleber Moreira, que é assessor de comunicação do TRE, e da Luciana Arenhart, do cerimonial. Eu lembro que todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelos nomes Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e cliquem no sininho para receberem as notificações. O tema da live de hoje é a Justiça Eleitoral no Brasil e o convidado especial é o desembargador federal Thompson Flores. Vou ler seu mini currículo. Foi membro do Ministério Público Federal de 1989 a 2001. Em junho de 2001, tomou posse como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na vaga destinada ao Ministério Público Federal. No Tribunal Regional Federal, exerceu, entre outros, os cargos de diretor da Escola da Magistratura do Tribunal, a vice-presidência e a presidência do Tribunal. Atualmente, integra a 8ª turma do Tribunal, que julga os processos da Operação Lava Jato, sendo presidente da turma. É membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, possui várias condecorações e é autor de vários artigos e trabalhos forenses publicados nas revistas especializadas. Passo agora a palavra para a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, para fazer a saudação da abertura desta live. Em primeiro lugar, saudar a todos e dizer da grande honra de tê-los aqui conosco nessa data tão especial. O nosso agradecimento especial ao nosso associado, desembargador Thompson Flores, por ter aceito o nosso convite. Uma saudação especial e uma alegria encontrar novamente o desembargador Armínio, que nós já tivemos junto em vários eventos, quando ele teve esses cargos tão importantes. Então, é uma alegria revê-lo. Eu também quero saudar o desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, o desembargador Gerson Fischmann, o desembargador Amadeu Butelli e a nossa querida desembargadora Elaine Macedo, a primeira mulher a presidir o Tribunal Regional Eleitoral. Não posso deixar de saudar o nosso querido Marcelo Bertolucci, que nos honra com a sua presença, as nossas diretoras aqui, a doutora Ana Lúcia Piccoli, que eu estou vendo, sei que a doutora Maria Isabel Pereira da Costa está nos ouvindo, mas eu não estou, não a estou vendo. E a doutora Maria Isabel Pereira da Costa é uma alegria muito grande, porque ela esteve internada durante quase 20 dias, então, ela poder retornar às nossas atividades é uma alegria muito grande. Eu também quero saudar o doutor Rogério Vargas, a doutora Solange Oliveira, a doutora Marília Piantá, que faz parte do nosso tribunal,
E vejo aqui o doutor Josemar, que fazia parte do tribunal quando eu tive a honra de integrar. Também o doutor Arnaldo Rizardo, nosso sócio, que está fazendo um trabalho maravilhoso no direito civil, seguindo os passos do pai, não é? Doutor Arnaldo, um grande abraço para o seu pai. Eu sei que deve ter outras pessoas nos assistindo. Já foi dito o nome do desembargador Meche, mas eu não estou vendo aqui na nossa tela. A doutora Marília, já falei. Enfim, Silvio, Carlos, o Gerson. Eu não quero esquecer ninguém, porque a alegria da gente é tão grande com a presença de cada um dos senhores que nós não gostaríamos, a doutora Solange já foi falada, o doutor Rogério, nós não gostaríamos de esquecer ninguém. Então, eu sei que estão todos querendo ouvir a palavra do desembargador Thompson Flores. Mas antes eu vou pedir que dê uma palavrinha o desembargador Armínio Abreu Lima, só para fazer uma saudação, por favor. E só para fazer uma saudação. Primeiro eu quero saudar a doutora Sulamita. Não é sempre uma guerreira nessas boas causas culturais, não é? E quando vi uma saudação aos meus colegas Gerson Fischmann e Amadeu Butelli, do TRE, o desembargador Meche, que eu vejo que está aí, eu ouvi a voz dele ao fundo aí, deve estar com alguma dificuldade técnica, né? E ao doutor Marcelo Bertolucci, né? Doutor Marcelo, ele integrava o time da família Bertolucci, de futebol de salão. Não é grande coisa, mas vai ser parte. Mas teve um confronto de mais de uma vez com o time da família Abreu Lima, não é? Tivemos memorável, fazia tudo. Os outros, o Fabiano enganava e tal. Bom, e o nosso era um irmão, o Chico, que era médico, hoje é médico, né? Que era o craque do nosso time. Eu também estou enganado. Mas, então, é um prazer rever isso. Os nossos funcionários do TRE, Marília, o filho do doutor Arnaldo Rizardo, como sou velho, né? Eu integrei a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Alçada, do então Tribunal de Alçada, em que fazia parte o então doutor Arnaldo Rizardo, né? E o presidente da Câmara era o então doutor Sérgio Gisco Pereira. Já vai algum tempo aí, não é? Acho que uns 30 anos para mais, não é? E aqui também a doutora Maria Isabel, é um prazer revê-la, não é? E desejar-lhe muita saúde. Mas, para me desincumbir dessa missão extremamente prazerosa, né? É uma honra, é um prazer ter hoje como painelista o desembargador Thompson Flores. É uma figura marcante da nossa vida pública, mais do que da esfera judiciária. É um cavalheiro, é um gentleman, como hoje é a realidade, tem uma cultura humanística excepcional em todas as áreas, não apenas na área jurídica, onde ele tem um profundo conhecimento, é um cidadão do mundo, poliglota, bibliófilo, né? E sempre tem sido um convívio enriquecedor com o desembargador Thompson. E hoje seguramente será. Mas, a parte de tudo isso, ele tem aquelas qualidades que eu considero vitais para o juiz e para o homem, né? Aqui o homem no sentido geral. É a retidão de caráter, é a sensibilidade do drama humano, sem isso ninguém é juiz, é a coragem, é um personagem incomum
que hoje nós temos entre nós e que seguramente, se houvesse justiça, deveria estar já ocupando uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Seria um bem para esse país se o desembargador Thompson hoje estivesse lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o tempo é senhor da razão e chegará o momento, meu caro desembargador Thompson. Tenho certeza disso. Quero acreditar nisso. De sorte que, mais uma vez, eu quero externar aqui e render minhas homenagens ao desembargador Thompson, a felicidade que tenho em integrar o Tribunal Regional Eleitoral e poder conviver com ele, com a sua pessoa, com a sua grandeza humana, com o seu conhecimento em todas as áreas, e esperar que todos nós hoje nos abeberemos um pouco já basta, do conhecimento, da cultura, da visão jurídica e da visão de mundo do desembargador Thompson. Desembargador Thompson, muito obrigado por nos prestar uma... Gisele Cabral, Isolda Moura, Arnaldo Lizardo Filho, Paulo Oliveira. Agora sim, eleitoral no Brasil. Ele vai nos dar uma aula hoje, perfeita. Se o senhor pudesse iniciar falando sobre as origens da justiça eleitoral no Brasil. Seja bem-vindo. É uma honra estar presente nesse importante encontro no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a que tenho a honra de pertencer desde o já distante ano de 1989. E quero saudar a todas as pessoas aqui presentes, na pessoa da nossa estimadíssima presidente, doutora professora Sulani, que integrou o Tribunal de Juristas, e cumprimento a todos mais na pessoa também do nosso vice-presidente, em breve presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Arminio da Rosa, essa figura magistral do magistrado, um verdadeiro magistrado exemplar, e que foi muito generoso nas suas palavras em relação à minha pessoa, sempre devidas, naturalmente, à sua generosidade e à nossa amizade. Eu agradeço muito também a oportunidade de podermos trocar algumas ideias e reflexões sobre a justiça eleitoral no Brasil. E ela é um instituto único. A justiça eleitoral, como moldada no Brasil, ela é um instituto muito singular na nossa história e que tem prestado, abstraída todas as vicissitudes da nossa história política, relevantíssimos serviços à nação brasileira, como teremos oportunidade de mencionar ao longo da nossa conversa. Mas poucos tratam das suas origens. E as origens uma imposição dos setores mais esclarecidos da nossa Primeira República, que começaram a ver no sistema político brasileiro havia uma falha, digamos que era muito importante e que trouxe, digamos assim, as sementes de uma das causas da Revolução de 1930. No regime da Constituição de 1891, e eu me sinto, inclusive, muito orgulhoso dessa Constituição, porque 5 membros da minha família foram constituintes em 1891. Participaram da elaboração de uma Constituição que foi muito importante e muito boa para a sua época. No regime da Constituição de 91, os eleitos dependiam do seu reconhecimento para tomarem posse pelo poder legislativo respectivo. E o que acontecia? Volta e meia, a maioria parlamentar, muitas vezes, deixava de reconhecer os eleitos, tendo em vista injunções políticas da época. E isso, o que aconteceu? Aquelas pessoas que se tiram prejudicadas passaram a utilizar a Justiça Federal para tentar valer os seus direitos. Assim. Podemos lembrar aqui o grande papel de Pedro Lessa, nisso, quando defendeu no Supremo e teve acolhida, em um certo momento,
De um lado, o advogado Rui Barbosa, e de outro, o juiz Pedro Lessa, o chamado Marshall brasileiro, né? Comparando com John Marshall, o grande juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, passou-se, digamos, a utilizar-se a Justiça Federal para tentar reconhecer a validade das eleições e daqueles candidatos que, uma vez eleitos, não tiveram, digamos, o seu reconhecimento, a sua eleição validada pelo Poder Legislativo respectivo. E eu quero destacar aqui um caso célebre julgado pelo provavelmente o mais brilhante juiz federal da Primeira República, que foi o doutor Otávio Kelly, que posteriormente iria ser nomeado nos primeiros anos da Revolução de 30 pelo presidente Vargas para uma cátedra do Supremo Tribunal Federal. Ele é pai do ministro Prado Kelly. É o primeiro caso de pai e filho integrando o Supremo Tribunal Federal. Prado Kelly viria a ser nomeado em 1965, quase 30, pouco mais de 30 anos após a nomeação de seu pai, já pelo presidente Castelo Branco. Mas essa tentativa, através da Justiça Federal, ela não logrou muito êxito. Tivemos um caso de uma eleição célebre no Rio de Janeiro, em que o eleito não foi empossado e se tentou, através da via do habeas corpus, chegar-se, digamos assim, a fazer validar os direitos do candidato reconhecido nas urnas, né? Assis Brasil, o grande político Assis Brasil, ele, em 1923, ele lança um manifesto onde ele já propugnava que, para se evitar, digamos assim, essas fraudes eleitorais, isso deveria ficar a cargo do reconhecimento digamos, dos resultados das eleições a cargo do Poder Judiciário. Mas onde é que nós nos inspiramos nisso? Nos inspiramos no grande Benjamin Disraeli, o grande primeiro-ministro da era vitoriana, que foi um político notável. Ele e Gladstone se alternaram no poder, mas todos reconhecem, inclusive o próprio Gladstone, digamos assim, a superioridade intelectual de Benjamin Disraeli. E em 1868, quando ele chefiava o governo, ele propôs uma reforma da legislação inglesa, das instituições inglesas. E uma dessas reformas foi atribuir-se ao Poder Judiciário o exame do contencioso eleitoral. Quer dizer, as disputas eleitorais, a partir de então, passariam a ser examinadas e decididas em última instância pelo Poder Judiciário, os tribunais ingleses. Muito bem. Quando veio a Revolução de 30, esse exemplo, mais ou menos, esteve em, digamos, daqueles que idealizaram a justiça eleitoral no Brasil. Só que nós fomos além. Nós criamos um ramo especializado. Isso se deve muito à atuação do ministro da Justiça, do presidente Vargas, né, que era um gaúcho, professor da nossa faculdade de Direito, né, e tem uma praça homenageando ele aqui no centro de Porto Alegre, que foi praticamente quem redigiu, juntamente com a colaboração de Carlos Maximiliano e do próprio Otávio Kelly, houve uma colaboração formal, o grande juiz federal, elaboraram o Código Eleitoral, nosso primeiro Código Eleitoral, o Código de 1932. Esse código, uma lei bastante adiantada para a época, e ele cria ali, a justiça eleitoral não foi criada, então, no seu primeiro momento, pela Constituição. Ela foi criada através de uma lei, né, o Código Eleitoral. Vamos nos lembrar que quando houve a Revolução de 30, isso é próprio do regime revolucionário, a Constituição de 1891, embora formalmente ainda em vigor, ela passou, digamos assim, a um segundo plano, pois passou a vigorar a legislação revolucionária. Havia um decreto cujo número agora eu não me lembro, era o Ato Institucional da Revolução de 1930. Era um decreto pela qual praticamente foi uma lei orgânica do regime inaugurado em 1930, que só veio a se institucionalizar com a eleição da Constituinte de 34 e a promulgação depois da Constituição de 1934. Aí sim, a Justiça Eleitoral passou a ter, digamos assim, a seu arcabouço definido na Constituição. E ali foi criado também previsto ali, o Tribunal Superior Eleitoral. Na época se chamava Supremo Tribunal Eleitoral. Depois foi unificada essa
essa nomenclatura, excluídos seus ministros, basicamente, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa, digamos assim, sinteticamente, foram as origens. A Justiça Eleitoral, nós vamos poder verificar isso ao longo da nossa conversa, ela se manteve em funcionamento todo o período de 32 até os presentes dias, com exceção do período do Estado Novo, onde ela foi extinta, mas oportunamente teremos a oportunidade de traçar sobre isso. Então, essa, digamos assim, é a origem dela, né? Ela surgiu como um dos anseios da Revolução de 1930. Os homens de 30 é que a idealizaram, mas a sua inspiração se deu na reforma iniciada quase 70 anos antes pelo grande político e grande primeiro-ministro da era vitoriana. Foi o maior primeiro-ministro inglês do século XIX, sem dúvida nenhuma, que foi essa figura ímpar, Benjamin Disraeli. Essa, digamos assim, foram as origens, então, da justiça eleitoral. Poderia-se destacar, já que falamos assim... São histórica. Pois não. Posso ir adiante, assim, no tema? Pode. Instalada, digamos assim, a Constituinte de 34, há um documento muito importante na Constituinte de 34, e aqui o desembargador Arminio, um expert e estudioso da nossa história do direito constitucional, certamente vai se recordar. Em 1932, 33, é instalada a chamada Comissão do Itamaraty. Essa comissão tem a função de elaborar o projeto, um anteprojeto que serviria de subsídio à Constituinte de 34, que já estava sendo convocada em decorrência da Revolução Constitucionalista de 1932. Este trabalho notável, e eu tenho, foi presidido pelo ministro Bento de Faria, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, e também procurador-geral da República. E aqui é uma questão muito interessante. No regime da Constituição de 91, a Constituição de 91 ela não foi formalmente revogada pela República. Então, ela permanece em vigor até 34, naquilo que não ofende, digamos assim, os dispositivos e os princípios do ato institucional, que é aquele decreto cujo número não me recordo, que organizou institucionalmente a Revolução de 30, né? Ordenamento do nosso sistema. Mas essa comissão do Itamaraty, ela foi composta de juristas da mais alta envergadura. Lá fizeram parte. Bento de Faria era, além de ministro do Supremo, era o Procurador-Geral da República. E no regime da Constituição de 1991, o Procurador-Geral da República era escolhido dentre um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele continuava ministro do Supremo e Procurador-Geral da República, apenas impedido naqueles feitos em que o Procurador-Geral da República precisava se pronunciar. E a nível do Estado, aqui nos Estados, o Procurador-Geral do Estado, que acumulava a defesa do Estado e a chefia do Ministério Público Estadual, tinha como membro um dos desembargadores do, na época, Superior Tribunal de Justiça, que é como se chamava o Tribunal de Justiça. O meu trisavô, Carlos Thomson Flores, boa parte do período que foi desembargador na República, ele ocupou esse cargo de Procurador-Geral do Estado. Ele acumulava as duas funções, né? Então, esse, digamos, era um regime muito próprio, uma peculiaridade do direito constitucional brasileiro. Então, essa comissão do Itamaraty, ela foi muito adiantada para ela. Faziam parte dela Carlos Maximiliano, que era o consultor-geral da República, Temístocles Cavalcanti, que era um jurista que já se destacava, né? 34 anos depois ele viria a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, na época ele era procurador da República, e eles elaboraram ali, inclusive, um anteprojeto de lei orgânica da Magistratura Nacional. Este foi, digamos assim, eu tenho esse anteprojeto, isso aí era da biblioteca de meu avô, uma peça muito rara. A exposição de motivos desse anteprojeto é algo primoroso. E ali se previa, digamos, uma nova conformação do Poder Judiciário brasileiro, e ali se previa a Justiça Eleitoral. Essa lei orgânica não chegou a ser aprovada. Eu acho que sequer chegou a ser encaminhada ao parlamento. Mas os subsídios serviram para, exatamente 42 anos depois, a Comissão de Ministros do Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Thomson Flores, e que fizeram parte o ministro Rodrigues Alckmin como relator,
o ministro Xavier de Albuquerque, elaborarem, digamos assim, o anteprojeto da reforma judiciária de 1977 e a Lei Orgânica da Magistratura, ela serviu de subsídios para a Lei Orgânica da Magistratura, que está em vigor até a data de hoje. Então, isso é muito importante, até porque isso não está nos livros. Tá? Isso é uma informação, digamos assim, obviamente que eu também a recebi de meu saudoso avô, e que eu tenho em mãos esse anteprojeto, que é uma preciosidade para a época em que foi elaborado. Aprovada a Constituição de 34, aprovada essa Constituição, a Justiça Eleitoral tem, digamos assim, a sua arquitetura prevista agora a nível da Constituição. Mas o Tribunal ela funciona por pouco tempo, porque em 1937, dois fatores muito importantes na nossa história, do ponto de vista institucional, viriam, digamos, a marcar aquele ano. Tá? No primeiro semestre de 37, o Tribunal de Contas da União, isso aqui é muito importante, porque hoje as decisões da Corte de Contas, por expressa disposição da Lei de Inelegibilidades, elas têm consequências no processo eleitoral. Né? Então, por isso que eu vou tratar desse assunto. O Tribunal de Contas da União se pronuncia, opina, pela primeira vez em sua história, pela rejeição das contas do presidente da República. Na época era o presidente Vargas. O relator dessas contas, das contas do presidente, era um gaúcho, era o ministro Francisco Thomson Afonso, que havia sido nomeado pelo presidente Vargas para este cargo. Aí os senhores vejam a independência, ele foi nomeado pelo presidente, mas isso não obstou que, na sua função como juiz, se pronunciar, e aí ao tribunal, se pronunciasse de forma desfavorável ao presidente. E por quê? Porque as contas públicas, as contas do presidente Vargas relativas ao ano de 36, estariam em desacordo com as leis de contabilidade pública. Nós não tínhamos, na época, uma lei de responsabilidade fiscal. Nós tínhamos o Código de Contabilidade da União, que é uma lei de 1922, muito adiantada para a época, e que vigorou até a edição pelo presidente Castelo Branco do Decreto-Lei 200, que foi a grande reforma administrativa. Esse Decreto-Lei 200 subsiste até hoje, com as alterações, naturalmente, e ali se lançavam os princípios básicos, né? Tanto no Código de Contabilidade Pública de 1922 e muito mais depois no Decreto-Lei 200, das normas que deviam orientar, digamos assim, a condução do administrador nas finanças públicas. Essa decisão, esse parecer do Tribunal de Contas foi acolhido por unanimidade. Era a primeira vez na história da Corte de Contas que isso aconteceu. E essa decisão só será repetida no segundo governo Dilma, onde o Tribunal de Contas também, por unanimidade, manifesta-se pela rejeição das contas da presidente Dilma. E isso, inclusive, serve de fundamento para aqueles que propugnaram o impeachment de Sua Excelência. Até porque, até onde eu saiba, o Tribunal de Contas da União até hoje não examinou aquele parecer em relação às contas da presidente Dilma. O Tribunal de Contas, infelizmente, às vezes, leva décadas para examinar as contas do administrador. Esta decisão, segundo Aleomar Balieiro, numa conferência que ele profere logo no início, que entra em vigor a Constituição de 1967, o ministro Aleomar Balieiro coloca como uma causa imediata o golpe do Estado Novo, que viria em novembro de 1937, que instala o Estado Novo. Por quê? Porque ela expunha o presidente passava, digamos assim, por um mau momento político, digamos assim, e expunha ele ao impeachment. Em novembro de 37, todos nós sabemos, o presidente Vargas promove um golpe de Estado e instala o Estado Novo, que vigoraria por quase 8 anos. Na Constituição de 37 havia dois artigos muito importantes, digamos assim. O artigo 177, que era um ato institucional número 5, embutido no corpo da Constituição, que permitia a aposentadoria e o afastamento de todo e qualquer servidor público, de qualquer dos poderes, e o cancelamento de decisões também administrativas em qualquer instância
A Constituição de 37, ela praticamente instaurou um Estado unitário, né, vamos dizer assim, como era dentro, digamos assim, do que naquela década uma série de regimes fortes, autoritários, surgiram naqueles anos, né? Ela se inspirou muito no Estado fascista que vicejava na Itália. E, com base no artigo 177, uma das primeiras providências foi tornar-se em efeito aquele pronunciamento do Tribunal de Contas, aposentar compulsoriamente o ministro Thomson Flores e, praticamente, a Justiça, o Tribunal de Contas se apequenou bastante. Tornou-se quase uma Câmara do Poder Executivo, tendo em vista que o Poder Legislativo jamais chegou a ser instalado, porque o presidente nunca convocou as eleições. Havia um outro artigo na Constituição de 37, que era uma inovação do direito brasileiro, e muito infeliz, por sinal, era o parágrafo único do artigo 96 daquela Constituição, que permitia ao presidente da República tornar sem efeito uma decisão do Tribunal Federal que declarasse inconstitucional uma lei ou ato normal. E o presidente se utilizou desse pulso e uma manifestação veemente do ministro Carlos Maximiliano, faz inclusive um estudo no seu voto, um voto que está publicado, para quem tiver interesse, no volume 300, no volume relativo a 1941, página 300, da revista Forense, onde ele faz um estudo de direito comparado, que havia vários regimes fortes, autoritários naquela oportunidade, e ele diz nem o ato, nem a Constituição fascista, nem o ato, e nem, né, que foi aquele ato que corporificou o regime nazista, foram tão longe. E aqui na Constituição de 37, nós tínhamos um dispositivo expresso disso. E também, e é muito importante, no regime da Constituição de 37, se extingue a Justiça Federal, toda ela, que vinha desde 1891, e a Justiça Eleitoral, que faz parte da Justiça Federal, mas é um ramo especializado. Durante todo o período Vargas, não houve, né, do período do Estado Novo, não houve eleições, o parlamento jamais foi instalado, e a Justiça Eleitoral foi extinta. Pouco antes, em 1940, já nos primeiros semestres de 45, ainda nos estertores do governo do presidente Vargas, e pela pressão que a sociedade fazia, queda do regime fascista, queda do regime nazista, queda do Império Japonês, que viria logo adiante, em setembro de 45, né? Pouco depois das potências da Alemanha e da Itália, há uma pressão pela volta das eleições. E, para isso, naturalmente, precisava-se reinstalar a justiça eleitoral no Brasil. No ano passado, inclusive, comemoramos, e o Tribunal Regional Eleitoral, que eu saiba, foi o único do Rio Grande do Sul, o único no Brasil que fez essa comemoração. Uma lástima, nem o TSE fez, talvez até porque essa tradição histórica tenha se perdido, eu acho que no TSE e no próprio Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, nos últimos anos. O nosso Tribunal Regional Eleitoral comemorou os 75 anos do restabelecimento da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. Este foi um momento muito marcante, digamos assim, porque praticamente se reconstruiu a Justiça Eleitoral do nada. As instalações físicas, e aqui no Rio Grande do Sul, eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa que eu conheci e que hoje dá o nome do nosso plenário, né, que é o desembargador Celso Afonso Pereira, um grande juiz, um dos juízes mais talentosos do Rio Grande do Sul, e ele foi o primeiro presidente do Tribunal Eleitoral nessa, digamos, fase do que seria a nossa reconstitucionalização. Né? Só para contextualizar, Vargas começa, edita decretos restabelecendo a justiça eleitoral, mas ela vai ser realmente restabelecida quando ele já não está no poder. Né? Ele é afastado do poder e assume a presidência da República. Não havia presidente do Congresso, nem da Câmara, nem do Senado. Assume a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal da época, o ministro José Linhares. E ele vai governar por quase 4 meses. Inclusive, interessante,
Há vagas no Supremo Tribunal Federal nessa época, e ele aprende. Não havia Senado, então bastava um decreto do presidente e já nomeou. Ele nomeou 3 ministros nesse seu período, e grandes ministros, entre eles, Hahnemann Guimarães, que era o seu procurador-geral da República, foi consultor-geral da República do presidente Vargas e veio a ser também, no governo Linhares, procurador-geral da República, um dos maiores civilistas e romanistas do Brasil. Né? Ele nomeia ministro do Supremo Tribunal Federal numa dessas 3 vagas que surgem. Lá nomeia também o ministro Lafayette Andrade, que era desembargador do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, na época no Rio de Janeiro, e ele nomeia um terceiro ministro que eu confesso que agora eu não me recordo. Apenas para acrescentar, o ministro da Justiça, que em 1932 elaborou o Código, Maurício Cardoso, grande professor da nossa tradicional Faculdade de Direito, um homem de uma cultura invulgar. Eu estava querendo me lembrar o nome, agora me veio. Então, este governo Linhares, que os historiadores ainda não deram a ele a importância devida, digamos assim, ele faz a reconstitucionalização do Brasil. E aqui eu quero prestar uma homenagem ao grande ministro da Justiça, do presidente Linhares, constituiu um ministério de homens notáveis, e nomeou ministro da Justiça um homem que tinha acabado de ser juiz do Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas, que foi o grande professor Sampaio Dória. Sampaio Dória era um alagoano que cedo veio para São Paulo, onde fez a sua educação, formado pela tradicional Faculdade do Largo de São Francisco. Era um educador muito importante, ele chegou a ter um colégio modelo, um homem de origem humilde. Ele teve um colégio, ele tem obras publicadas em educação, e foi, digamos assim, o grande responsável pela reinstalação da justiça eleitoral, da reconstrução do Brasil, o que se discutiu, inclusive, uma discussão muito interessante. Quando o presidente Vargas cai e assume o governo Linhares, se bota uma questão. Mantém-se a Constituição de 1937, o seu cunho autoritário, ou se restabelece pura e simplesmente a Constituição de 1934? Obviamente, quando uma Constituição ela é revogada, mesmo por um regime de força, há aquele princípio da continuidade das leis aprovadas. É muito difícil se restabelecer uma ordem jurídica pretérita depois de quase 8 anos, digamos, apagada ou revogada, ainda que tacitamente, no caso, formalmente. E se entendeu que era preferível manter-se a Constituição de 1937, porém expurgada de seus elementos, digamos assim, mais draconianos. Um dos princípios que imediatamente foi revogado foi o decreto-lei que permitia ao presidente da República escolher o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? O presidente Vargas escolheu desse dispositivo. E escolheu muito bem. Escolheu Eduardo Spínola, que foi um dos maiores juristas, maiores civilistas do Brasil. A Constituição de 1937 se inspirou no modelo americano, mal comparando, onde lá o Chief Justice da Suprema Corte é escolhido pelo presidente da República, e esse cargo fica vitalício no cargo, fica para sempre. E aqui o presidente Vargas, rompendo a nossa tradição, os próprios membros do tribunal escolherem os seus ministros, o seu presidente, perdão, e vice-presidente, seus órgãos diretivos, ele edita um decreto-lei com base no artigo 177 e passa ele mesmo a nomear o presidente do Supremo. Né? E o presidente Linhares, que era o presidente do Supremo, ele edita um ato contra ele próprio, né? Vamos dizer assim. Ele revoga esse dispositivo. Por orientação do ministro Sampaio Dória, e esse homem, digamos assim, merece uma boa biografia, que ainda está a dever os historiadores, ele exerce um papel proeminente, porque ele cria as condições, a volta da justiça eleitoral em todo o Brasil. Há um governo de juízes, por assim dizer, quer dizer, os interventores nomeados por Vargas são substituídos por magistrados. Aqui, no Rio Grande do Sul, assume o governo do Estado o desembargador Samuel Silva, que era o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como eu lembrei há uns meses atrás, o seu neto, o desembargador José Silva, uma figura exemplar, um homem educadíssimo, refinado, que todos nós conhecemos, tivemos o privilégio, foi ele, inclusive, que deu posse, em 1976, a esse magistrado notável, que
é o desembargador Armínio, que eu tenho certeza tem a melhor lembrança, as melhores lembranças de José Silva. Então, José Silva assume, o seu pai assume o governo do Estado, a interventoria, vamos dizer assim. Luiz Galotti, o grande procurador da República, assume a interventoria em Santa Catarina. Prefeito de São Gabriel, nosso saudoso ministro Soares Munhoz, que depois, décadas depois, vem a presidir o nosso Tribunal Regional Eleitoral e depois o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, quando ministro do Supremo. E assim por diante. Quer dizer, há um chamado, a expressão aquela da obra de Lambert, o grande jurista belga dos anos 20, governo dos... E literalmente é um governo dos... E, por sinal, são excelentes, se revelam os magistrados, excelentes governantes. E eles preparam as eleições gerais que viriam no final daquele ano, com a eleição do novo presidente da República, que vem a ser o Marechal Eurico Gaspar Dutra, né, que assumiria no dia 31 de janeiro, junto com a nova legislatura de 1946, e elaboraria a Carta de 1946. Né? Aí sim, a institucionalização da reconstitucionalização. Eu me detive um pouco nesse período, porque ele está meio esquecido, e teve uma importância muito grande, porque ele deu uma estabilidade. O regime de 46 vai dar uma estabilidade democrática de quase 20 anos para frente. Tá? Então, a Constituição de 46 é uma Constituição, para a época que foi elaborada, e a Constituinte de 46, vamos deixar um registro, foi formada por juristas, grandes homens públicos, juristas notáveis. Tá? Eu quero mencionar o vice-presidente da comissão, da grande comissão constitucional, que foi José Eduardo Prado Kelly, filho do ministro Otávio Kelly, e que mais adiante virá a ser ministro da Justiça de Café Filho, por pouco tempo, e ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1965, quando a ampliação daquela corte para... Então, ali, com a Constituição de 46, se restabelece em sua a Justiça Eleitoral, se elabora uma nova legislação eleitoral, mas, curiosamente, no campo da justiça, da justiça eleitoral e, digamos assim, da legislação eleitoral, é um período que, apesar de extremamente democrático, ele não trouxe grandes inovações em relação ao regime de 34. Talvez até porque tenha vigorado muito pouco a Constituição de 34. As principais reformas que virão na nossa legislação eleitoral, perduram até os dias de hoje, começarão já no regime revolucionário de 34, a 1950. Então, eu vou... digamos assim, mas eu gostaria de mencionar duas decisões históricas no regime da Constituição de 46. Uma a nível do Tribunal Superior Eleitoral e outra a nível do Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Sul. Em 1900, a Constituição de 46, no seu corpo, lá no artigo 140, os direitos e garantias individuais, no parágrafo 13º, do artigo 141, há um dispositivo muito importante que, lamentavelmente, não foi reproduzido nas constituições que se seguiram, né? Inclusive a democrática Constituição de 1978. E uma pena. Neste parágrafo 3º, lá no capítulo dos direitos e garantias individuais, estabelecia-se uma vedação a que instituições, fundações e partidos políticos fossem autorizados a funcionar que tivessem em seus estatutos e objetivos, digamos assim, contra a democracia e os direitos humanos. Esse artigo é muito importante, principalmente em relação ao momento que se vivia naquela época. Vivíamos o começo da Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta dos horrores do regime nazista e do fascismo italiano, sobretudo o nazismo, né, digamos assim, e o regime comunista já começava a mostrar a que veio. Não esqueçam, né, que Winston Churchill, numa palestra numa universidade norte-americana, já estava por dentro pela primeira vez ali, depois ele retornará na próxima legislatura, ele dizia, referindo ao regime comunista de Stalin, uma cortina de ferro baixou pela Europa, sobre a Europa.
Então, esta expressão foi cunhada por esse gênio da política, que foi Winston Churchill. E, realmente, o regime comunista, os gulags estão aí. Né? Hoje nós sabemos o que aquele regime brutal fez. Eu até costumo dizer, comunismo e nazismo são idênticos, né? Digamos assim. Na sua metodologia, eles foram idênticos. Né? São regimes brutais e, oxalá, nunca mais na história tenhamos nenhum. Né? Mas, certamente impressionado por isso, e também na nossa realidade aqui, pelo o regime do presidente Vargas, do Estado Novo, e é bom nós recordarmos, né, que no regime de Vargas tivemos campos de concentração. Né? Se alguém tem dúvidas a isso, leiam Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Houve uma nova edição dessa obra, né, desse grande escritor que foi hóspede, entre aspas, das prisões do Estado Novo. Né? Então, toda essa experiência certamente inspirou o Constituinte nesse artigo muito importante. E por que esse artigo é importante? Porque logo na sequência, o Tribunal Superior Eleitoral vai examinar, através de uma representação que foi formulada a ele, e proferir uma das decisões mais importantes, digamos assim, do regime que vigorou entre 46 até a Revolução de 64, que foi a cassação do registro do Partido Comunista do Brasil e a perda dos cargos eletivos de toda a bancada eleita. Em 45, na Constituinte, o Partido Comunista teve uma bancada bastante expressiva. O próprio Luiz Carlos Prestes, que foi a grande liderança comunista, se elege senador. Aqui no Rio Grande do Sul, o doutor Pinheiro Machado, eleito deputado estadual, todos nós conhecemos o doutor Pinheiro Machado, doutor carinhosamente chamado doutor Pinheirinho, grande advogado, pai do doutor José Antônio Pinheiro Machado, também advogado e pessoa bastante conhecida da nossa sociedade. E o doutor Pinheirinho também vem a ter o seu regime, o seu mandato cassado. Muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral faz a aplicação, instado por uma representação, faz a aplicação deste artigo 141, parágrafo 13º da Constituição. E numa decisão, um acordo para quem quer estudar, digamos assim, a cassação dos registros de partido, inclusive por esta motivação, né, vale a pena a consulta desse acordo. É um acordo memorável, está publicado na revista Forense. Né? E aqui uma curiosidade, o Procurador-Geral da República, na época, era ninguém nada menos do que o grande jurista, depois ministro do Supremo, Temístocles Brandão Cavalcante, que era procurador da República de carreira. Ele, como Procurador-Geral da República, ele emite um parecer primoroso. Tá? Eu tenho o volume dos pareceres de alguns dos grandes procuradores-gerais da República. Entre eles, o do Temístocles Cavalcante. O Temístocles Cavalcante foi educado, o pai dele era almirante, e o pai dele foi adido militar em Paris nos anos 1900 na década de 1910. Os senhores imaginam morar em Paris na Belle Époque, né, nos anos 1910. Né, e o pai dele, numa situação privilegiada, como adido naval na nossa embaixada. Temístocles Cavalcante, então, ele é um homem que teve uma educação muito privilegiada. Lia e escrevia o francês fluentemente. E, neste parecer, ele sustenta que o partido comunista não deveria ser cassado. Ele não vislumbra ali aquela falta grave apontada, digamos assim, pelo Constituinte, e faz uma análise da autonomia dos partidos. Naquela época, nós não tínhamos nenhuma doutrina em direito eleitoral no Brasil. Nós tínhamos da editora Confina um vademecum, digamos assim, editado com a legislação eleitoral do grande editor José Confina. E era a única coisa que tínhamos no Brasil. Quer dizer, todos os nossos acordos sobre a matéria e escritos, os poucos escritos, viriam a ser elaborados com base na doutrina, sobretudo francesa. E este parecer primoroso do procurador Temístocles Cavalcante, procurador-geral, é calcado basicamente na doutrina francesa. O parecer não é acolhido. E o Tribunal Superior Eleitoral, agora eu não confesso que não sei se por unanimidade, e caça o registro do Partido Comunista do Brasil. Por quê? Porque entre os seus objetivos estatutários, o partido prega
e o seu grande líder na época, Luiz Carlos Prestes, nunca negou isso, a tomada do poder pela luta de classe, pela forma violenta, a vinculação estreita que havia do partido doutrinária, ideológica, inclusive financeira, com o Partido Comunista Soviético. Então, havia uma vinculação estreita que, obviamente, não tinha como não se afastar, digamos assim, a aplicação, no caso, do artigo 141, parágrafo 13 da Constituição, parágrafo 13º. Esta matéria vai ao Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo não conhece do recurso e mantém aquela decisão. Mas o tribunal, ele não caça os mandatos, ele caçou o registro do partido e deixou aos órgãos, aos parlamentos, a cassação, digamos assim, dos mandatos dos parlamentares eleitos. Eu não sei de ninguém que tenha sido eleito pelo Partido Comunista naquela oportunidade para cargo do Poder Executivo, nos estados e mesmo municípios. Não acho que eles obtiveram uma bancada expressiva, mas a nível de poder legislativo. E assim foi. Aqui no Rio Grande do Sul, a bancada comunista, inclusive tinha um escritor muito conhecido, ele escreveu aquela obra Os Ratos, que foi eleito pelo Partido Comunista, daqui a pouco me vem o nome, todos eles tiveram o seu mandato cassado, inclusive o doutor Pinheiro Machado, né? Como eu referi. Então, o Partido Comunista entra na clandestinidade. Então, essa decisão é uma decisão histórica. Eu não estou entrando aqui no mérito dela, só estou narrando o fato histórico, né? E ela é histórica neste sentido, né? Até que, por onde eu sei, é a primeira vez que a Justiça Eleitoral caça, no regime de 46, da Constituição de 46, é a única oportunidade que isso aconteceu no registro do partido político, né? Fazendo a aplicação desse dispositivo da Constituição. E no Rio Grande do Sul há um julgamento muito importante, que ultimamente foi esquecido, e me parece que o presidente Vilarim vai fazer agora, até em homenagem aos 75 anos do restabelecimento da Justiça Eleitoral, da republicação desse julgado histórico do nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Em 1958, o engenheiro Leonel Brizola concorre ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul. Era vice-presidente da República o doutor João Goulart, como sabido, era cunhado do engenheiro Leonel Brizola. No regime da Constituição de 46, o vice-presidente da República era eleito pelo voto popular. E não necessariamente na mesma chapa do presidente eleito. Curioso isso. Né? E João Goulart é eleito pelo povo, e não na mesma chapa, vice-presidente de Juscelino Kubitschek e depois vice-presidente de Jânio Quadros. Quando o Jânio renuncia, ele assume a presidência da República em sucessão ao presidente. Né? No direito eleitoral, no direito constitucional eleitoral, é muito importante essa distinção entre substituição e sucessão. A sucessão ela é definitiva, né? Vamos dizer assim. Como vice-presidente no caso, 58 era o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Surge a questão, é trazida a questão, é impugnada a candidatura, o registro da candidatura de Leonel Brizola, né? Alegando-se que, como cunhado do vice-presidente da República, havia inelegibilidade, né? A Constituição estabelecia, naquela época, essa inelegibilidade, mas, digamos, a interpretação que se fez desse julgado, num acordo unânime e memorável, que foi publicado numa separata pelos irmãos Eichel, na revista Jurídica, eu diria que é o acórdão, possivelmente, o mais erudito e o mais importante, talvez, da história da Corte, do nosso Tribunal Regional Eleitoral. A matéria, eu acho que nem houve recurso para o TSE, nem menos ainda para o Supremo Tribunal Federal, e poderia, porque a matéria era constitucional. Mas quando foi suscitada a questão, até pelos personagens envolvidos, Leonel Brizola, que já estava se destacando na política, era o prefeito de Porto Alegre, seu cunhado, vice-presidente da República, vários juristas emitiram pareceres sobre essa questão. Barbosa Lima Sobrinho
foi um grande jurista. Barbosa Lima Sobrinho, pouco sabe, foi governador eleito de Pernambuco, foi um grande jurista, era um grande jornalista, durante décadas presidiu a Associação Brasileira de Imprensa, e era um grande jurista. Ele emite um parecer sobre isso, sobre essa questão. O nosso saudoso mestre, Rui Cirne Lima, tem um parecer sobre essa questão, e vários outros grandes juristas da época. Né? E essa matéria vai a julgamento no nosso Tribunal Regional Eleitoral. E aqui quero prestar uma homenagem a um ex-membro do nosso instituto, uma pessoa que eu conheci muito, foi professor de meu pai na Faculdade de Direito, professor de Direito Constitucional, e foi o saudoso, um advogado exemplar, doutora Jadil de Lemos, professora Jadil de Lemos. Ele era um dos membros da classe dos juristas, e o outro era o doutor Campos Duarte. E o professor Jadil de Lemos, o procurador regional eleitoral era o procurador da República, que eu vim a conhecer, né, que eu também fui procurador da República, e eu já o conheci bastante idoso, já falecido, foi o doutor Brochado da Rocha. Todas essas peças, o parecer do professor Brochado da Rocha, também mestre e professor, e as sustentações orais dos advogados, e os votos proferidos pelos juízes, todos estão publicados nesta separata. Foi uma grande homenagem que os irmãos Eichmann prestaram, na realidade, à Justiça Eleitoral do Brasil. E é um acórdão eruditíssimo, todo calcado na doutrina francesa. Repito, nós não tínhamos ainda bibliografia em matéria eleitoral. A primeira obra de fôlego em matéria eleitoral vem a ser de um ex-colega meu, que eu conheci muito, professor Fávila Ribeiro. Foi a primeira obra que ele escreveu. Ele foi procurador da República e procurador regional eleitoral durante muitos anos no Ceará. E ele edita o Direito Eleitoral logo no início dos anos 70, quando aí começa, digamos assim, a nossa bibliografia em matéria eleitoral. De início muito tímido. Hoje temos bastante autores sobre essa matéria. Este julgado, que na realidade decide matéria eminentemente constitucional, delibera, é a primeira vez no Brasil que se decidia essa questão, até pela singularidade do caso que surgiu, o cunhado do presidente da República. O Tribunal Regional Eleitoral ele delibera, por unanimidade, que esta inelegibilidade só se configurará se o vice-presidente assume, ainda que temporariamente, a presidência da República. Agora eu não me recordo dos prazos estipulados pela Constituição de 46 quanto à inelegibilidade. Vamos imaginar que fosse uns 3 meses antes da eleição. Né? Se não houvesse essa assunção deste cargo, não se configuraria a inelegibilidade. É a primeira vez que a justiça brasileira se pronunciava sobre essa questão eminentemente constitucional. E eu repito aqui, este acordo merece ser revisitado. É um acordo extremamente erudito, e não só da parte dos julgadores, da parte dos advogados, as sustentações orais ali são magníficas, e o parecer proferido pelo Procurador-Geral Eleitoral de então, o doutor Brochado da Rocha, uma das famílias mais ilustres e com tanta contribuição ao direito e à administração pública no Brasil, que é a família Brochado da Rocha. Muito bem. Este acórdão, então, digamos assim, essas são 2 decisões paradigmáticas da justiça eleitoral neste período que antecedeu o movimento de 64. A partir de 64, até, digamos assim, uma plataforma do presidente Castelo Branco de renovação das instituições, e aqui eu repito, eu não estou fazendo nenhum juízo sobre as instituições, estou narrando o fato histórico, que é o que me compete, cada um dos senhores poderá fazer a avaliação deste momento histórico que lhe for conforme o seu agrado, sua preferência e os seus conhecimentos a respeito. A partir, digamos assim, é muito importante o cargo do ministro da Justiça. No regime da Constituição do regime da Revolução de 30, na fase inicial, a importância do professor Maurício Cardoso, lá no início da Revolução de 30, com o presidente Vargas, e aqui
rendo a minha homenagem ao presidente Vargas ter escolhido esse grande jurista gaúcho e brasileiro. Foi dele a missão, digamos, de praticamente redigir, não havia Congresso, ele redigiu o novo Código Eleitoral que criou a justiça eleitoral no Brasil. A reconstitucionalização, depois, em 45, Sampaio Dória. E, em 64, o presidente Vargas, digamos, o presidente Castelo Branco, ele tem uma sucessão de ministros da Justiça, acho que foram 3 ou 4. Mas, a partir de Mendes Sá, e depois complementado por um notável juiz, que foi Carlos Medeiros, que elabora, inclusive, o projeto que vem a se tornar a Constituição de 67, elabora-se um novo Código Eleitoral, que é o código que está em vigor até hoje, digamos assim, com as alterações que se deram nesses quase 60 anos. Mas é aprovado no Congresso Nacional, por emenda constitucional, a emenda número 14, à Constituição de 60, ainda a Constituição de 46. Esta emenda, ela permite que lei especial adite, crie novos casos de inelegibilidade, além dos casos previstos na Constituição. Até então, até esta emenda, única e exclusivamente a Constituição poderia prever casos de inelegibilidade. Essa emenda é muito importante, porque ela vai, digamos assim, esboçar princípios que vigoram, digamos assim, até hoje, na nossa legislação constitucional eleitoral. Ela prevê, lei especial poderá criar outros casos que não previstos na Constituição. Essa lei especial não chega a ser editada, ainda na vigência da Constituição de 46. Ela só virá em 1970, já em vigor, uma nova ordem constitucional. É importante referir que, a partir de 64, a ordem jurídica brasileira, ela, digamos, ela está em 2 planos. A ordem, nisso, ela inovou em relação ao regime do Estado Novo. O Estado Novo, foi fechado o Congresso, o presidente governou exclusivamente com base em decretos-lei, né? E ali ele aprovou matérias, inclusive, de âmbito constitucional, através de decreto-leis, com base naquele artigo 177, que era um ato institucional dentro da Constituição. A partir de 64, nós temos, e até 1º de janeiro de 1978, quando entra em pleno vigor a emenda constitucional de 79, quando entra em pleno vigor a emenda constitucional número 11, que extingue os atos institucionais, nós tivemos, então, 2 ordens, 2 planos jurídicos vigorando no Brasil. O plano, digamos assim, a legislação revolucionária, que vinha nos atos corporificados, nos atos institucionais, que estavam acima da Constituição, tanto que a reformaram, suspenderam, tá? Por meio do qual o presidente, naquelas hipóteses ali previstas, podia editar todo e qualquer ato, inclusive reformando a Constituição através de decreto-lei. Mas vejam como é importante isso aqui. Volta e meia se fala do papel do Poder Judiciário no regime de 64. No início dos anos 70, num acórdão luminoso, que foi relator o saudoso ministro Luiz Gallotti, né, Gallotti pai, o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do decreto-lei editado com base no ato institucional, que estabelecia normas tributárias, alíquotas tributárias. E o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse decreto-lei. Veja só, decretou no início dos anos 70, na plena vigência dos atos institucionais, inclusive o ato institucional número 5, porque entendeu que o presidente da República, quando edita um ato com base no ato institucional, ou seja, no recesso do parlamento, na circunstância o parlamento é colocado em recesso, o poder que ele tem é aquele mesmo que teria o poder legislativo se estivesse operando, e com as mesmas limitações do poder legislativo. Quer dizer, o Supremo estabelece um limite à capacidade do presidente da República de editar, de legislar por ato institucional. Então, o senhor veja, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal foi podando e colocando dentro da Constituição, em pleno regime revolucionário,
o próprio poder revolucionário. Há um outro decreto-lei muito conhecido, um julgamento memorável, agora fala-se em revogação da lei de segurança nacional. Não precisa revogar, basta se aplicar a jurisprudência do Supremo, formada naquela época. O presidente Castelo Branco, com base na legislação revolucionária, edita um decreto-lei invocando a segurança nacional para legislar a purga da mora nas localidades comerciais. Essa matéria vai ao Supremo, e o Supremo declara a inconstitucionalidade e define o que é segurança nacional. Um acórdão memorável da relatoria do saudoso ministro Aleomar Balheiro, onde o Supremo define o que é segurança nacional. Um acórdão luminoso. E declara a inconstitucionalidade desse decreto-lei editado com base nos atos revolucionários. Isso em 1967. O meu avô, inclusive, chegou a participar do final desse julgamento, em plena vigência do ato institucional. Quer dizer, o Supremo, então, naturalmente, dentro das limitações de uma ordem revolucionária, estabeleceu limites à própria ordem revolucionária. Mencionei apenas 2 casos. Poderia citar outros tantos. Então, quem às vezes faz comentários sobre o papel do Supremo naquela época, com todo o respeito, sequer conhece a história da Corte. Então, eu apenas faço esse registro. Mas, digamos assim, a partir de, então, 65, 66, começa a edição de toda uma legislação que está praticamente mantida, digamos assim, com as alterações pertinentes da época até hoje. Em 1967, é aprovada pelo Congresso Nacional uma nova Constituição, a Constituição de 67. Essa Constituição, ela, digamos assim, corporifica aquelas alterações do período inicial revolucionário que foram feitas à Constituição ainda de 46, mas, digamos assim, ela incorpora uma série de novidades. E ela ali estabelece, no que diz respeito às inelegibilidades, que aquela lei especial passará a ser uma lei complementar. Que a Constituição de 67 é a que primeiro estabelece no nosso ordenamento jurídico constitucional a existência de leis complementares, que é uma lei que está abaixo da Constituição, mas está acima da lei ordinária. E se entendeu que, como a inelegibilidade é uma restrição, pode corporificar uma restrição ao direito de se candidatar, quer dizer, a regra é o direito de se candidatar, quer dizer, as exceções têm que ser interpretadas, digamos, como exceções, se entendeu que devia ter a cautela, não, tem que ser uma lei complementar com quórum qualificado para se estabelecer, digamos assim, essas restrições. Mas essa lei só vinha a ser aprovada em 1970, pela mão de Alfredo Buzaide, que foi um grande ministro da Justiça, era um grande jurista, e no período do Alfredo Buzaide, eu sei porque eu estou terminando um artigo sobre o período de Alfredo Buzaide como ministro da Justiça. E foi, do ponto de vista da renovação legislativa, talvez o mais fecundo da nossa história republicana. Sob esse ponto de vista, Alfredo Buzaide é retirado da vice-reitoria da Universidade de São Paulo para ministro da Justiça. Ele antes havia sido diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, era um homem um grande jurista, o maior processualista brasileiro que tivemos. Estou entrando aqui na seara do mestre Carmini e do mestre Fischmann, entre outros, mas era um homem, digamos assim, eu tenho uma grande admiração sobre esse grande jurista. E ele, digamos, compõe o seu ministério com a nata dos juristas da época que integravam o corpo docente da Faculdade do Largo de São Francisco. Entre eles, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que era o seu diretor-geral, na época, hoje secretário executivo do Ministério, seria o cargo, era o vice-ministro da Justiça, e ninguém nada menos que José Carlos Moreira Alves, um jovem catedrático de Direito Romano, que já se destacava muito, tinha 30 e poucos anos, não tinha 35 anos, que passará a ser o chefe de gabinete do professor Alfredo Buzaide. Então, ali se forma, digamos assim, uma renovação legislativa muito importante. E no que nos interessa? Bem, a primeira lei de inelegibilidade do Brasil, lei complementar número 5. A primeira lei orgânica dos partidos políticos, e que é uma lei muito importante, que vigorou praticamente até os primeiros anos da
no regime da Constituição de 88. Outras leis virão logo na sequência, em 74, uma lei muito esquecida hoje, a Lei Teovino Lins, que ela é uma lei que obrigava o poder público a fornecer gratuitamente ao empregado rural, ao eleitor rural, ao eleitor da zona rural, o transporte para a sessão eleitoral. Né? Foi ali, essa lei foi muito importante, principalmente para as pessoas humildes do nosso interior rural, que ali se estabeleceu a obrigatoriedade do transporte público, transporte coletivo e público gratuito no dia da eleição, para que as pessoas pudessem votar. Mas eu vou me deter nesse período em duas leis que são muito importantes, que são as principais do regime eleitoral desse período e que, até hoje, digamos assim, se projetam sobre o nosso regime jurídico. O Código Eleitoral, aprovado em 65, está em vigor com as alterações até hoje, a Lei de Inelegibilidades e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos de então. Essa lei orgânica tinha um artigo muito interessante. No regime constitucional de 67, a Constituição previa a fidelidade partidária como uma forma, inclusive, a legitimar a expulsão do filiado ou do eleito de um determinado partido político. Mas ali no artigo, eu não me recordo aqui, a minha memória, infelizmente, há tanto não vai, havia um artigo muito interessante que ensejou uma questão jurídica das mais complexas, que, infelizmente, não chegou nem ao TSE e nem ao Supremo Tribunal Federal, mas foi decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Um dos seus artigos da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, ela estabelecia que o candidato eleito, naturalmente, né, eleito, que migrasse empresas do sul da Bahia. Esse projeto é tão gigantesco, é tão trágico, que ele adentra numa área de proteção ambiental, a área da Lagoa Encantada. Essa região recebe 500 mil turistas por ano. Que ele migrasse de um partido para outro, que ele trocasse de partido, só poderia se candidatar novamente 2 anos após essa nova filiação. E isso ensejou uma questão muito interessante. Alguns juristas suscitaram que, na realidade, uma lei ordinária, como era a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, havia estabelecido uma inelegibilidade disfarçada. E, pela Constituição, a inelegibilidade só poderia estar prevista ou na própria Constituição ou na Lei Complementar de Inelegibilidade. Essa é uma questão que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo chegou a examinar. Mas, infelizmente, essa matéria não foi adiante, como mereceria, inclusive. Né? Alguns juristas, inclusive o professor Pinto Ferreira, que tem uma obra muito importante de direito eleitoral, a partir de 1970, começam a surgir as obras no direito eleitoral brasileiro, Fávila Ribeiro, o professor Pinto Ferreira, que faz um comentário à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é uma obra muito boa, que vale até hoje, naturalmente. Ele era professor catedrático de Direito Constitucional na Faculdade de Direito do Recife, na Federal. Ele sustenta essa questão, que, na realidade, esse dispositivo era inconstitucional, porque criar, através de lei ordinária, uma inelegibilidade numa forma não prevista, não autorizada pela Constituição. E na lei de inelegibilidades, a lei complementar número 5, ela teve alguns dispositivos seus cuja constitucionalidade foi questionada. Em 1976, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de um voto do seu presidente, no voto do seu presidente, ministro Xavier de Albuquerque, declara a inconstitucionalidade de um artigo muito importante da lei complementar. A lei complementar número 5, ela estabelecia, acho que no artigo 22, num de seus incisos, que o candidato que tivesse a denúncia criminal recebida nos crimes ali elencados, crimes contra a economia popular, crimes contra a administração pública, teria a sua inelegibilidade, o seu registro não poderia ser efetuado, com já o mero recebimento da denúncia. Essa matéria foi ao Supremo Tribunal Federal. O TSE, por maioria de um voto, seu então presidente,
ministro Xavier de Albuquerque, declara a inconstitucionalidade desse artigo por ferir o princípio, na Constituição passada, não expresso, mas implícito, da presunção de inocência. Desta decisão, o Procurador-Geral da República, na época, o professor Henrique Fonseca de Araújo, Procurador-Geral da República é o Procurador-Geral Eleitoral, interpõe recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, na sua composição plenária, o relator, o ministro Thomson Flores, e este acordo, que está publicado no volume 79 da Revista Trimestral de Jurisprudência, é o melhor descrito da história do Supremo sobre o princípio da presunção de inocência, que, na época, repito, ele estava previsto na legislação processual penal, mas não tinha, de forma expressa, previsão na Constituição. Só vem a ter essa previsão pela vez primeira na Constituição brasileira, nas Constituições brasileiras, na Constituição de 88. Este acordo memorável, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ali ficaram vencidos 3 ministros. Os ministros Xavier de Albuquerque, que já havia votado nesse sentido no TSE, o ministro Bilac Pinto e o ministro, se não me falha a memória, o ministro João Leitão de Abreu, que havia ingressado há pouco tempo no Supremo. O Supremo faz um exame minucioso sobre o princípio da presunção de inocência e conclui, por uma maioria expressiva, mas por maioria, que este princípio não foi vulnerado pelo esse artigo da Constituição. Ou seja, o recebimento da denúncia, naquelas hipóteses ali elencadas, já tornava inelegível o candidato. Somente em crimes contra a economia popular, segurança nacional e crimes contra a administração pública. Há uma pressão política forte. Em 1982, esse artigo é alterado. O Congresso altera na Lei Complementar número 22, que altera a Lei Complementar número 5, esse artigo, e que passa a exigir a sentença com trânsito de julgado. É mantido o mesmo dispositivo, só que se faz um acréscimo, sentença com trânsito de julgado. O presidente Figueiredo, na época, veta a expressão trânsito de julgado. Na Constituição passada, somente fruto da redação da emenda constitucional número 1, o veto era permitido a expressões dentro do artigo. Uma inovação no regime constitucional pretérito. Quer dizer, dentro do artigo, não precisava se vetar o artigo inteiro, podia-se vetar palavras. E ele vetou as palavras trânsito de julgado, a expressão. Aí, então, a partir de então, esse veto é mantido. A prolação da sentença se distanciou, se deslocou o recebimento da denúncia pela sentença. A questão foi judicializada novamente e foi até o Supremo Tribunal Federal, onde se sustentou que, na Constituição, quando se falava em sentença, falava-se, na realidade, trânsito de julgado. O relator do acordo foi o ministro Moreira Alves, que disse, se no precedente anterior o Supremo reconheceu que a mera, digamos assim, mero recebimento da denúncia não malferia o princípio da presunção de inocência, obviamente que a sentença também não há essa exigência, também não há violação ao texto constitucional. Certamente esses dois precedentes levaram ao Constituinte de 88 a estabelecer de forma expressa, aí sim, a necessidade do trânsito julgado. É importante fazer essa evolução. Depois há uma brecha ali numa outra alteração da legislação, a chamada lei da ficha limpa, né, que permite que já a decisão proferida por cortes em segunda instância já acarrete essa inelegibilidade. Isso aí foi chancelado, teve essa constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se aquela linha, resgatando-se aquela linha do tempo. Por isso que eu fiz questão de mencionar esses princípios, né, digamos assim, os precedentes formados no regime constitucional anterior. É muito importante, digamos assim, não gostaria, antes de encerrar, que eu já estou me estendendo, né, que a Constituição de 88 corporificou essa tradição, a exigência da lei complementar, para estabelecer inelegibilidades, a composição da justiça eleitoral. Não houve, assim, por assim dizer, grandes e significativas alterações. Claro, houve a criação da lei de impugnação de mandato, aí sim, uma inovação, né, digamos, era algo que o professor Tito Costa
que era já falecido, propugnava ainda no regime pretérito, né? Digamos, então, mas tirando essas poucas inovações, a estrutura foi a mesma mantida a partir das reformas iniciadas de 65 para cá. Mas uma questão eu gostaria de comentar, é muito importante na justiça eleitoral, até porque é uma composição transitória e traz, digamos assim, a uma aproximação do judiciário com, digamos assim, as questões políticas aqui no sentido aristotélico da palavra, naturalmente, né, de intérprete da Constituição, de intérprete da legislação eleitoral, mas ele vai decidir sobre a validade das eleições, sobre a composição dos poderes, do poder legislativo e do poder executivo. É muito importante que tenha, digamos assim, o afastamento do juiz da seara política. E eu gostaria de mencionar um fato histórico que, infelizmente, não se repetiu nos anos recentes. Tá? Em 1966, em 65, o presidente Castelo Branco edita o ato institucional número 2. Esse ato institucional restabelece a Justiça Federal de primeiro grau, que a de segundo grau foi criada em decorrência da Constituição de 45, com a criação do Tribunal Federal de Recursos. Mas a Justiça de primeiro grau federal era realizada pelos juízes da Vara dos Feitos da Fazenda Pública. Meu avô foi juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, na época era Vara dos Feitos da Fazenda Pública, inclusive nacional, que eles julgavam as questões envolvendo a Fazenda Pública Municipal, a Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Nacional. Quando julgava a Fazenda Pública Nacional, os recursos dessas sentenças eram examinados pelo Tribunal Federal de Recursos. Quando julgavam os feitos envolvendo a Fazenda Pública Estadual e Municipal, quem julgava era o Tribunal de Justiça. O ato institucional número 2 restabelece a Justiça Federal de primeiro grau, e aí está até hoje, e promove uma reforma judiciária calcada em estudos elaborados pelo Supremo Tribunal Federal. Relator desses estudos, um grande advogado, o ministro Vitor Nunes Leal. E aí é muito importante, digamos assim, aumenta a composição do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16 ministros. Posteriormente, 2 anos depois, quase 3 anos depois, pelo ato institucional número 5, o presidente Costa e Silva retorna ao número de 11. Mas, quando o presidente Castelo Branco, em decorrência dessa ampliação, nomeia mais 5 ministros, ele nomeia um grupo, digamos assim, que estava alguns desses ministros estavam no parlamento, mas além de grandes parlamentares, eram grandes juristas. Vou lembrar os nomes. Oswaldo Trigueiro, que casualmente era o procurador-geral da República do presidente Castelo Branco, mas que havia sido governador da Paraíba, prefeito de João Pessoa, governador da Paraíba, várias legislaturas, deputado federal, Aleomar Balieiro, secretário da Fazenda da Bahia, deputado federal por várias legislaturas pela Bahia, ambos constituintes de 46. Quem mais? Prado Kelly, deputado federal, importantíssimo deputado federal. Ilac Pinto, que viria a ser nomeado pelo presidente Médici, e tinha um outro deputado, um ex-deputado, Adalto Cardoso, que casualmente era o presidente da Câmara dos Deputados quando indicado para o Supremo Tribunal Federal. Todos esses parlamentares oriundos da antiga UDN. De a corte 2 ou 3 vezes é coisa recente, nunca houve isso antes. É coisa Deu uma interrupção. Eu acho que o desembargador se conectou sem querer. Não sei o que aconteceu com ele. Ele vai ter que pedir para se reconectar. Enquanto isso, eu passo a palavra à doutora Solamita Santos Cabral, para poder falar das pessoas que estão aqui presentes.
Deu? Bom, eu quero saudar os presentes e eu vi que estão aqui, ali a ex-presidente, a doutora Elaine, também o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, foi presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, e o desembargador Alfredo Guilherme Engler, também foi presidente do nosso tribunal. Aliás, na minha época. Eu vi também aqui a nossa vice-presidente, doutora Lúcia Coppitti, que também integrou o tribunal. Estou vendo aqui o desembargador José Meche, a doutora Ana Amélia, que também seguidamente participa das nossas lives. Enfim, esperamos agora será que está se conectando? Eu acho que, como o senhor... Não pediu ainda. Nada com... Também que esteve presente, a doutora Eliane Bestete também esteve presente. A doutora Ana Lúcia... Doutor Marcelo Bertolucci também. E eu não sei o que houve. O doutor desembargador está pedindo para ser admitido novamente. Houve um problema na conexão dele. Retornando. Já conectei ele novamente. Vamos ver o que aconteceu. Aguardando o desembargador Thompson Flores. Ele está pedindo de novo para ser admitido. Acho que ele está com problema na conexão dele. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Eu já vou... É que a bateria do meu celular realmente ela foi consumida, mas eu já estou encerrando. Eu não gostaria de terminar sem fazer esse registro. Esses 5 ministros vieram da área política. Quando chegou a vez deles, pela rotatividade e pela antiguidade, de ir para o eleitoral, os 5 recusaram. Tiveram a grandeza de recusar a ida ao eleitoral e invocaram uma justificativa. Nós, até pouco tempo, estávamos no parlamento. Nós não teríamos a isenção para julgarmos nossos ex-companheiros nas questões eleitorais. Vejam a grandeza. Eles não eram meros 5 ex-políticos, eram alguns dos 5 maiores juristas do Brasil. Esta grandeza, infelizmente, eu não notei nas últimas décadas, assim, nos últimos 20 e poucos anos. Nós tivemos no eleitoral, inclusive na classe dos juristas, indicados pelo Supremo, e aí eu não... A campanha que precedeu, a campanha eleitoral que precedeu, com todo o respeito, né? Tivemos, inclusive, pessoas vinculadas a partidos políticos praticamente na eleição que precedeu e passaram a julgar aqueles mesmos atos. Então, este cuidado, este recato faltou, né? Eu acho que é importante conhecer a história da Corte, a biografia dos seus juízes. Olha aqui, eu vou repetir os nomes. Prado Kelly, Adalto Cardoso, Aleomar Balheiro, Oswaldo Trigueiro, Pilac Pinto. Homens que, se nós formos nos livros, na internet, a biografia deles se estende por páginas e páginas. Tá? Política há mais de 15 anos. Então, eu acho que esse é um exemplo que nós tivemos em nossa história e que merecia ser resgatado, porque é incompatível, com todo o respeito, uma vinculação partidária recente com a isenção que se exige, digamos assim, de um juiz em função eleitoral. Senhora Presidente, eminente jornalista, eu já me excedi bastante. Eu gostaria de encerrar e, principalmente, agradecendo este momento ímpar para mim, não só como juiz do Tribunal Eleitoral, mas como membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, desde o já distante ano de 89. Né? Agradecer essa oportunidade e desculpar por ter me estendido demais e agradecer mais uma vez a oportunidade e rendendo minhas homenagens aqui
a essa grande casa que é o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada. E eu preveni no início que seria uma aula maravilhosa, como realmente foi. Passo de novo a palavra à doutora Solamita Santos Cabral, que fará o encerramento da live de hoje. Desembargador Thompson Flores, eu até não tenho palavras para avaliar todo este seu conhecimento. Eu aprendi tanto. Vontade sua. Vontade. A gente aprendeu coisas da história que não se sabe, algumas antigas, outras mais recentes, mas o senhor tem toda a razão. E acho que o desembargador Arminio falou muito bem. O Supremo está perdendo. Nós temos aqui um grande ministro. Realmente, o seu conhecimento de tudo isso é alguma coisa impressionante. E o senhor é uma pessoa que já deu provas. Aliás, eu já vou adiantar, o nosso Instituto dos Advogados faz uma homenagem de 3 em 3 anos e escolhe o magistrado exemplar, jurista eminente. E a nossa diretoria já escolheu o desembargador Thompson Flores para receber a comenda de magistrado exemplar. Será uma honra para mim. Honra para todos nós. E também, mas há nomes melhores aí, hein? Há grandes nomes, mas este ano o nosso Instituto fará uma homenagem ao seu trabalho e reconhecimento que realmente o senhor é um magistrado exemplar. Em virtude, eu vou agradecer a presença de todos, agradecer a presença do desembargador Arminio, que tanto nos honrou, a presença de 3 ex-presidentes do nosso tribunal, a desembargadora Elaine, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira e o desembargador Alfredo Guilherme Engler, aos membros, tem outros, parece que o desembargador Francisco Peixe, está o nome aqui, eu não o vejo, a doutora Lúcia, que também integrou, e todas as pessoas que já foram tão saudadas, os membros da minha diretoria, a doutora Ana Lúcia Piccoli, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, o doutor Marcelo Bertolucci, o nosso grande presidente da nossa ordem, os membros do pleno, o desembargador Amadeu Butelli, também é uma grande honra tê-los aqui. Enfim, acho que foi uma noite especial. E esperamos ouvi-lo novamente, porque o senhor tem tanto a nos dizer e nós temos tanto a aprender com o senhor, esperamos em breve poder ouvi-lo novamente. Muito obrigado, Terezinha, muito obrigado a todos os que nos honraram com a sua presença, e eu declaro, agradecendo mais uma vez ao desembargador, eu declaro encerrada esta live. Lembro que esta live estará postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Inscreva-se no canal do YouTube e acesse o sininho para receber as notificações. A desembargadora Elaine, dando boa noite a todos e agradecendo pela excelente palestra hoje aqui. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação, e esta live amanhã estará postada no canal do YouTube do IARGS.